Salve, salve galera! Vamos neste momento atualizar o nosso time no Cartola FC, o time Tabela Points, time aí direcionado para pontuação. Vamos para as dicas da rodada 3, assim como acompanhar a nossa performance na rodada 2. Na rodada 2 fizemos 78,45 pontos, uma performance abaixo da média. Infelizmente cometemos um grande e grave erro no finalzinho aí do fechamento do mercado, quando saiu a escalação do Palmeiras. Estávamos com o Scarpa no meio de campo e com o Roger Guedes no ataque. O Scarpa era dúvida, acabou iniciando a partida no banco de reservas e quem iniciou jogando como titular foi o Navarro. E infelizmente a gente acabou tirando o Roger Guedes do time e colocando o Navarro em seu lugar, e sacando também o Scarpa e colocando o Zé Rafael. Enfim, foi uma decisão infeliz que culminou aí numa baixa pontuação do time. Mas faz parte. Vamos lá, vamos aprender aí com os erros e dar sequência aí na competição. Então o time teve uma pontuação relativamente baixa, perante aí a performance do mercado como um todo, muito mais por conta de não ter o Roger Guedes na equipe. Então, com 78,45 pontos, chegamos aí a um patrimônio de 145 cartoletas. Aí conseguimos valorizar 18 cartoletas nesta rodada, e totalizando aí 174,61 pontos. Temos aí o complemento do resumo, Nossa maior pontuação foi da primeira rodada, 96,16 pontos. Última pontuação 78,45 pontos, totalizando aí 174,61 pontos, patrimônio de 145,31 cartoletas. Então vamos para as dicas da terceira rodada. No quesito pontuação, iniciando aí pelos goleiros, temos a primeira dica: Everson do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro enfrenta o Coritiba, é o franco favorito, um dos maiores favoritos, eu diria, da rodada, e o Everson entra aí na dica de pontuação. Muita probabilidade de segurar o SG e fazer as defesas ali, já que a defesa do Galo é uma das melhores da competição. A segunda opção seria Douglas Friedrich. O Avaí não vem bem dentro da competição, mas surpreendeu aí na primeira rodada, e o Douglas é um bom goleiro. O confronto será diante do Goiás. A partida tende a ser um pouco truncada, pode surgir um 0-0, quem sabe, e se realmente ele segurar o SG com mais algumas defesas, existe a possibilidade dele ir bem na rodada. A terceira opção, Fábio do Fluminense. Fluminense encara o Internacional de Porto Alegre jogando no Rio de Janeiro. Fluminense vem bem dentro da competição e o Fábio é uma boa opção aí dentro deste jogo, dentro desta perspectiva de terceira rodada. Passamos para os nossos laterais. A primeira indicação, também do Atlético Mineiro, Guilherme Arana. O Arana dá muito apoio aí ao ataque, praticamente um ponteiro, e pode muito bem participar aí com assistências, com finalizações, e aumentar aí a pontuação. A segunda opção, Calegari do Fluminense. Fluminense encara o Inter. Calegari é um ótimo lateral, também dá muito suporte ao ataque e pode surpreender aí nesta partida. Então fica aí o Calegari como opção. Assim como o Calegari, seu companheiro de lateral, o Cris Silva, também entra como uma indicação plausível para a rodada e pode trazer aí bastante pontuação para o seu time. A quarta indicação fica a cargo de Piquerez, lateral do Palmeiras. O Piquerez jogou apenas uma partida no campeonato, tem um confronto difícil agora, que é o clássico contra o Corinthians, mas é um jogo típico para ele fazer bastante desarmes. É uma das suas habilidades extremas aí, o Piquerez. Então vale o risco, ficar de olho nele, pode ser que seja uma boa. E para fechar as nossas laterais, o companheiro do Arana,
o Mariano, né, companheiro de lateral aí do Atlético Mineiro. Devido à circunstância do jogo, o Mariano vem como uma ótima opção também. Passamos para a defesa. Na zaga, Júnior Alonso, também do Atlético Mineiro. O sistema do Atlético Mineiro no quesito defesa é bem sólido e o Júnior Alonso aí tem tudo para ir bem na rodada. Assim como seu companheiro de zaga, Nathan Silva. Os dois aí tem tudo para ir bem na rodada, principalmente se segurar o SG diante do Coritiba. O outro zagueiro, David Braz, Fluminense. Fluminense também com uma zaga bem postada, joga em casa. David Braz sempre traz bastante segurança ali na defensiva do tricolor carioca e é uma ótima opção para a rodada. Para quem tem pouca cartoleta aí, Davi Luiz do Flamengo, é uma opção um pouco arriscada. O Flamengo joga fora de casa contra o Atlético Paranaense. A defesa do Flamengo não passa tanta segurança, mas o Davi Luiz desponta como uma boa opção devido ao seu poderio aí de suporte ao ataque, né? Sempre nas pontadas de ataque do Flamengo, em escanteios. Davi Luiz é muito bom na bola aérea, então pode surgir como uma boa opção. Vale estudar o risco aí, deixamos como uma possibilidade. Para fechar a nossa zaga, temos o Nino, companheiro de zaga do David Braz. Nino do Fluminense traz bastante segurança aí e fica como indicação. Passando para o meio de campo, temos Arrascaeta do Flamengo. O Flamengo joga fora de casa. O Arrascaeta vem voando, mitou aí na última rodada, tem que ficar esperto em relação à cartoleta. A tendência é de ele perder um pouco de cartoleta nessa rodada, então vale estudar aí e correr o risco. Custo-benefício é muito bom, mas tem o risco aí das perdas das cartoletas. Rafael Veiga do Palmeiras vem como segunda opção. Tem o clássico diante do Corinthians pela frente. Jogo difícil, mas o Rafael Veiga sempre produz scouts aí com média básica bastante favorável para o quesito pontuação. Tem a penalidade máxima a seu favor. Um clássico sempre tem o risco de pênaltis, né? E o Rafael Veiga surge como uma ótima opção. Como terceira opção temos o Gomes do Flamengo. O Flamengo joga fora de casa e o Gomes tem desarmado muito. Na primeira e segunda rodada aí completou 10 desarmes. É um jogo típico para desarme, já que o Atlético Paranaense tende aí também a atacar a equipe do Flamengo. Então, olho no Gomes. Nátio Fernandes do Atlético Mineiro entra como uma boa opção também, devido à circunstância do jogo. Franco favoritismo aí para o Atlético Mineiro diante do Coritiba. Nátio Fernandes aí é um dos maestros do meio-campo do Galo. Então fica de olho nele. Para fechar, os nossos meias, Arias do Fluminense. Para você que tem pouca cartoleta, é uma opção bem baratinha, um ótimo custo-benefício, tende a valorizar inclusive, e o Arias tem um benefício, né? Ele está como meia no Cartola, mas na verdade ele é atacante do Fluminense. Ele joga lá na frente junto com o Cano. Então é uma ótima opção aí para você ficar de olho. Passamos para o ataque. Hulk do Atlético Mineiro não tem como ficar de fora do time na rodada, né? A grande massa aí vai com ele, e inclusive com ele de capitão. Então não tem nem o que falar do Hulk, um dos melhores atacantes aí do Brasil momentaneamente, e vai para o jogo aí com um ímpeto elevado, né? Nasceu aí sua filha no último final de semana, então tem tudo para ir bem dentro da rodada. Figurinha mais que carimbada aí nessa rodada 3. A segunda opção, Gabigol do Flamengo, muito embora o Flamengo jogue fora de casa, mas sempre tem ali um meio de campo muito forte que cria jogadas para os seus atacantes, e o Gabigol como centroavante sempre está lá para concluir e finalizar na meta adversária, e vai que numa dessas finalizações aí tem total condições de fazer o gol e também pontuar bem na rodada. Terceira via, Cano do Fluminense. Foi bem na primeira rodada, não foi tão bem na segunda, e agora entra como uma aposta aí para a terceira rodada. Fluminense encara o Internacional
e o Cano pode surgir aí como uma boa opção no ataque do seu time. A quarta opção é o companheiro de equipe de Hulk, Ademir. Provavelmente os dois jogarão juntos aí. O Ademir vem fazendo gols pelo Galo nas oportunidades que está tendo. É um referencial fortíssimo no ataque do Galo e também entra nas nossas indicações. E para fechar, o nosso ataque tem Caleri, é o artilheiro do campeonato, fez um hat-trick na primeira rodada, marcou um golzinho aí diante do Flamengo na segunda e agora tem um jogo um pouco mais complicado, né? Fora de casa contra o Bragantino, mas pela boa fase não deixa de ser uma boa opção. Passamos para os técnicos. A melhor opção, sem sombra de dúvidas, o Antônio Mohamed, do Atlético Mineiro. Atlético franco favorito, defesa sólida, meio campo criador e ataque fulminante. Ou seja, não tem outra opção melhor que Antônio Mohamed. Vai dar certo? Não sabemos, mas neste momento é a melhor opção para a rodada. Outra opção plausível seria o Abel Braga, do Fluminense. Já que temos várias indicações do Fluminense, nada como indicar também o técnico da sua equipe. E uma terceira via aí, para quem tem pouca cartoleta inclusive, é o Humberto Louser, do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense encara o Botafogo do Rio, jogando em Goiânia. Tem tudo aí para ir bem também na rodada, e no somatório dos seus jogadores, o Humberto pode tirar benefício, já que é a média dos jogadores, né, a pontuação do técnico. Fica aí como indicação. Sem mais delongas, vamos para o nosso time devidamente escalado e definido previamente para a rodada. Vamos ficar de olho aí no fechamento do mercado. Então o nosso time terá Everson, do Atlético Mineiro, no gol, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, e Piquerez, do Palmeiras, nas laterais, Nathan Silva, do Atlético Mineiro, e Davi Luiz, do Flamengo, na zaga. O meio de campo é formado por Rafael Veiga, do Palmeiras, Gomes, do Flamengo, e Arias, do Fluminense. No ataque temos Hulk, também como nosso capitão, Cano e Gabriel, o Gabigol. E o técnico Antônio Mohamed. E vamos aguardar aí para ver qual será a nossa performance. Concluindo a rodada, traremos na sequência aí quantos pontos fizemos e se fomos bem ou mal. Ok, pessoal? Claro que esperamos ir bem. Na sequência traremos o resultado. Grande abraço.